Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Conselho Administrativo e Fiscal do Instituto Pauliprev. Na pauta de hoje, aprovação das atas das reuniões ordinárias dos dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro. Segundo item da pauta, apresentação do relatório de contas quadrimestral pelo Conselho Fiscal. Terceiro item, consignação em ata da aplicação dos recursos provenientes do recebimento dos valores referentes ao aporte para a cobertura do déficit técnico atuarial investidos no Banco do Brasil. O quarto item, informação sobre a composição da Comissão de Análise de Processos Administrativos e Disciplinares no âmbito do Instituto Pauliprev. Então, vamos começar com a aprovação das atas, que já foi previamente enviada por e-mail e pelo grupo do WhatsApp. E eu coloco em discussão e deliberação. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, algo a falar das atas? Da ata, vamos primeiro do dia 27 de janeiro. Nara? Não, não tem nada. Paulo? Não, está aprovado. Aprovado? Dulce? Então, a ata do dia 27 está aprovada por unanimidade. Agora, a ata do dia 3 de fevereiro. Olha, eu também não encontrei nada aqui. Para mim está aprovada também. Ótimo. Ali? Também está aprovado. Então, a ata do dia 3 também aprovada por unanimidade, tá? Sem adendos e sem ressalvas. Segundo item da pauta, então, é a apresentação do relatório de contas quadrimestral do Conselho Fiscal. Com a palavra, a presidente Ligiane. Nossa. Bem formal. Pode apagar. A outra. Boa noite. Bom, em virtude da troca de conselheiros, redução, a gente ficou decidido que a gente ia apresentar o quadrimestre agora. A partir de janeiro volta ao normal, tá? Então, setembro, outubro, novembro e dezembro. O Reginaldo participou setembro e outubro e voltou 21 de dezembro, mas mesmo assim ele analisou as contas também e deu o parecer dele, tá bom? As receitas. Esses dados vocês já têm do relatório gerencial, mas a gente elencou os repasses da Prefeitura, Câmara, Pauliprev, o parcelamento, estão ocorrendo em dia, sempre depositados nas contas que a gente já especificou. O Comprev, aqui eu coloquei um asterisco, esse valor é porque ficou um valor acumulado de agosto, setembro e outubro, que caiu em novembro. Então, esse valor está maior por conta disso, que é o acumulado. A gente colocou os valores aqui de 13º também. Aí depois eu estava até analisando, a gente tem um gasto, me corrija se eu estiver errado, de em torno de 135 milhões, é isso, né? Por mês, em folha, por ano. O acumulado está na faixa de 135. E depois a gente até vai chegar nisso depois, porque o gasto está em 132, né? Então, por sorte, foi atingido meta, né? De receita, né? Por sorte está batendo meta, está recebendo Comprev e outros livramentos que nós vamos ter futuramente, né? Parcelamento de débitos previdenciários, o valor em 31/12 era de 86 milhões. Importante lembrar que essa dívida, ela está o dobro já, por uma questão de juro elevado. Então, o valor inicial dela é 46.780, mais 2.536 de auxílio-doença, totalizando 49. Ela já estava em 86 em dezembro. Então, o
principal, o inicial foi 49. As despesas, elas se mantiveram no esperado já. A variação que teve foi referente à segunda parcela, pagamento da segunda parcela do 13º. A FIP, em setembro, nós tivemos um pagamento maior para eles em virtude de 19 processos compensados, e em dezembro também. Afastamentos, nós tivemos uma grande redução, de novembro 161 para dezembro 117, que a gente até pediu para rastrear agora, porque como funcionária do DRH há muito tempo, que eu fui, né, a gente já meio que conhece as épocas, a gente já discutiu isso antes, então a gente vai rastrear agora, janeiro e fevereiro, para ver como é que vai fluir isso. Na sua maioria relacionada à psiquiatria, seguido de ortopedia, e existe uma variação, tem mês que a saúde tem um pouquinho mais, outros a educação, mas são essas duas secretarias. Lembrando que nos termos do artigo 3º, do parágrafo 3º, artigo 9º da emenda dessa portaria 1348, até 31 de julho de 2020, a prefeitura vai ser responsável pelos afastamentos. Então, o Instituto já está em negociação, já está em negociação com o prefeito, com a prefeitura, para como é que vai ser feito esse andamento, se vai manter os funcionários, se vai ser através de cessão para lá. E a gente já tem um protocolo questionando, a partir de novembro, como é que fica o pagamento, que o Instituto continua pagando. No entanto, se eu não me engano, a partir de janeiro vai entrar como essa despesa vai entrar como extra. Tem um projeto, protocolo do projeto já para... Isso, já tem um projeto, não é? A despesa vai entrar como extra orçamentário. Posso fazer um parênteses, Jean? Claro. Antes da promulgação da emenda 103, tinha uma rubrica lá no Paulinha Preto de auxílio-doença. Com a promulgação da emenda, não pode mais. Só que os institutos e as prefeituras, elas têm até o meio desse ano para se organizar, tá? Para voltar. Mas tudo aquilo que o Instituto já está pagando desde o dia 13 de dezembro do ano passado, até que se retorne efetivamente para a folha de pagamento da prefeitura, a prefeitura vai ter que pagar. Vai tá? ter que repassar, vai ter que reembolsar. Mas o Instituto vai continuar pagando. Se você tirar um extrato das contas, das dotações orçamentárias do Instituto, não vai estar auxílio-doença, vai estar como despesa extra-orçamentária. Aqui, só para ter uma noção com as despesas que nós temos, os valores, vocês podem ver que se mantêm praticamente os mesmos. Aqui em outubro nós tivemos o caso da reversão dos guardas. Os ativos em dezembro, nós tivemos férias, por isso que esse valor saiu um pouco alterado. O conselho também teve variação, primeiro, porque houve redução de conselheiro e às vezes o fiscal não faz reunião em tempo hábil para a folha, então acaba fazendo uma folha complementar no outro mês. Então esse valor de conselho pode ficar variando por conta disso. O auxílio-doença... Lembrando também que nós estamos com um número menor, né? Número menor de conselheiros. A vaga está em vacância, inclusive, por isso até a eleição suplementar para a reposição desta vaga. E aqui eu coloquei a redução dos afastamentos. Aqui a carteira, mês a mês, os valores finais. Esse quadro aqui, dá para ver mais ou menos de setembro para cá, né? As movimentações que ocorreram, entendeu? Para variar. Quem está em vermelhinho são os estressados, como sempre. E aí aqui, ó, por conta tinha um fundo aqui, ó, esse aqui, ó, esse renda fixa, que a gente estava desenquadrado. Agora, por conta das amortizações, a gente está enquadrado de novo, infelizmente, né? Enquadrou, mas também. E tudo bonitinho, enquadrado. Aqui ultrapassou um pouco nas ações, mas porque nós tivemos um rendimento bom em dezembro, que foi na faixa de... Já vou achar aqui, não lembro de cabeça.
foi 5 e pouco de renda variável e 2 e pouco de renda fixa, né? Aqui nós colocamos mês a mês os valores recuperados do Pixis, Illuminati, Piatã, total global recuperado em 2019, 37 milhões. Aqui, ó, 5,13 e 2,12. Como é de conhecimento já de todo mundo, eles conseguiram superar a meta. E eu fiz questão de colocar aqui agora as movimentações, elas ocorrem perante uma discussão do comitê, com o conselho, todo mundo certificado, com a graça de Deus, tudo bem discutido, de maneira que a gente não tem mais problemas com carteira de investimentos, a não ser aqueles fundos estressados que os meninos estão fazendo um super trabalho com isso. A questão do CRP, nós estamos com via judicial ainda até 5/4. A gente imprimiu até aqui, a grande parte de pendência que tem é de informação no sistema, que eu acho que isso daí eu nem me preocuparia, mesmo que estivesse aparecendo como irregular. Ele ainda consta déficit, embora a gente tenha até que resolvido essa questão do déficit, porque a partir, eu até liguei e falei com o Evans hoje, o repasse de janeiro, que entrou agora em fevereiro, já veio no novo formato, entendeu? Já veio com um valor baseado na nova lei. Então, o déficit deixa de ser um pepino para a gente. Agora a gente tem a questão da dívida, mas que também já está Caminhando. muito caminho, assim, caminhou muito já. Tem que transformar a alíquota em aporte, gente, lembra? Então, aqui, ó, Deixa eu perguntar uma coisa, posso? Claro. Em relação ao CRP, vai precisar continuar dependendo da sessão judicial ou não? O que a André disse, ela pode cair a qualquer momento. Então, eles estão trabalhando rápido para que se resolva, para a gente conseguir sem ser decisão judicial. Então, por exemplo, as maiores pendências na minha cabeça era a dívida e o déficit. Aí, conversando com o André, ele disse que tem a questão dos fundos estressados também. Só que o que a gente estava discutindo é o Instituto está sendo... isso daí, eu acho que eles têm que levar em consideração todo esse trabalho de recuperação, porque isso foi feito em outra gestão, em outra situação do Instituto. Então, agora, caminhando tudo certo, é ruim você negar uma conta por conta de fundo estressado, que não foi feito no mandato deles. Aqui agora está sempre prorrogando essa data. É uma coisa automática? É automático. Que pode cair ou pode prorrogar? Pode. Entende? Então até agora está dando certo, né? Até porque a questão dos fundos não depende só do Instituto, né? Pode convocar a Assembleia, fazer o que for, e não depende só da gente, não depende né? só. Bom, a gente está se movimentando aqui, É. tem forças maiores. Acho que a dívida da prefeitura do Paulo Freire é o maior problema, porque eles sempre citam o Tribunal de Contas, né? Que há uma dívida que repasse. A dívida está Por isso, e que essa CRP ela está Judicializado. no Instituto através de uma ação judicial. Então eles sempre citam o Tribunal de Contas. Mas eu acho que isso vai ser resolvido e a gente vai ficar bem, porque a reunião que nós tivemos, o prefeito deixou bem claro que é pagar isso daí. Então eu acho assim, vai pagando essa conta que está numa faixa de 700, 800 mil. Ela vai acabar agora na metade do ano. Já assina um outro contrato de parcelamento, vai ser maior o valor, mas ele se comprometeu em pagar. Então eu acho só um detalhe. A gente estava discutindo a questão de juros e a Lívia fez uma colocação muito importante no dia da reunião. Os juros são, assim, vamos dizer, abusivos, a gente considera, tanto é que vocês podem ver que quase dobrou. Para que não ocorra calote, vamos dizer assim. Mesmo assim houve. Então agora, o que a gente tem que ficar atenta, vai acertar tudo mais, a gente tem que ficar atenta, principalmente em ano eleitoral, porque pode vir alguém e falar assim, não vou pagar, né? Que bom, o juro é baixo, nossa, esse daí pagou, eu não vou. Então assim, a gente tem que ficar muito atento a essa questão de estar resolvendo tudo agora e colocar a perder depois no final do ano. Exatamente. A falta de regularização da base previdenciária, embora... a base previdenciária, ela tá... Mas assim, a concessão de aposentadorias, eu acho que não vai mais gerar glosa. Porque está sendo feita
nos métodos corretos agora. Então, assim, o que a gente tem para resolver são as 200 e poucas que estão em análise, que são grande parte só de hora extra e outra parte hora extras e adicionais. Mas eu acho que daqui para frente não vai acontecer mais. Assim, tem muito funcionário reclamando, porque eles estavam acostumados com uma coisa errada, a certo ponto errado, vamos dizer, porque todo mundo foi iludido que era aquilo e não foi atrás, e vai, não, mas eu comparei com fulano que é igual ao meu e o dele é tanto. Então, assim, daqui para frente eu acho que nós vamos se livrar desse problema de glosa independente, mas era importante resolver a questão da base. Abono, né? E o abono. O abono está aqui, embora ele não conste em CRP, nada, tá errado. A gente tem que regularizar. Então, eu acho que o abono tem que ser o principal de qualquer negociação. Eu não participo de negociações com, vamos dizer assim, do servidor, de base, do aumento, da database. Se a Eu gente não for fui. ranquear, né, Ligia, todos os problemas da categoria, acho que essa daí, a incorporação da boa. A incorporação, mas eu acredito que pra todo mundo, a incorporação seria o melhor Amanhã, né, tem reunião, né? do que a database, porque a gente está muito pendurado com essa questão. Acho que o Tribunal de Contas não está ainda deixando de homologar aposentadorias, questão do abono, porque tem uma negociação, né? Está sempre a Poliprev tentando resolver isso com a prefeitura, né? E está se comprometendo a resolver, mas se não resolver, realmente o Tribunal de Contas Vai. Não vai homologar. A gente vê que o tribunal ele vem, ele alerta, ele... Então, isso que eu ia Só falar. que chega uma hora... Informalmente, o Tribunal de Contas já sinalizou. Olha, Poliprev, resolva a questão do abono que é pago indevidamente porque não houve contribuição. Resolva. Informalmente, eles já vêm dando uns toquinhos, ó. Vamos resolver. Então, apesar de ter resolvido as outras verbas, ainda está no choque. Não, apesar de não resolver as outras verbas, né, Edu? Mas apesar de agora estar sendo isso, parou de pagar. Então não é que resolveu, parou de pagar. Com o Tribunal de Contas está Então não vai glosar. Porém, o servidor vai começar a receber também salário diferente. Porque, vamos, um exemplo simples. Eu aposentei lá atrás e homologou minha aposentadoria e não tive glosa. Aí você aposentou um pouquinho depois e a sua teve glosa. Ou então, aí agora ele aposenta e não vai aposentar e não vai levar as verbas, não vai receber. Está tratando os iguais diferente, a gente tinha o mesmo salário e cada um está recebendo um valor. Então não está certo. Então a base previdenciária é um problema, sim. Por mais que agora deixe de receber glosa, está deixando de ter glosas porque está recebendo menos enquanto se aposenta. Mas quem levou as verbas vai continuar, está recebendo, na verdade, o mesmo tanto que agora, porque não é que resolveu um problema, é que não está pagando como se pagava antes. A pessoa, na verdade, Tem que resolver sim. antes se pagava errado. Sim. Né? Se pagava o último salário com média. Então, e é claro, todo mundo quer carregar o que está acostumado a receber mensalmente, mas... E eu até conversei com vários funcionários sobre isso, porque eu acho que o funcionário tem que buscar informação, buscar mais informação, sabe? A pessoa às vezes está em vias de se aposentar, não sabe nada de que emenda, o que ela tem direito, o que é melhor para ela. E eu falo muito, eu judio bastante da Beatriz, coitada, porque a pessoa vai lá, você vai lá e pergunta para ela todas as opções que você tem. Se você não concordar com alguma coisa, ela vai te explicar. Mas mesmo assim, a gente vê que a grande maioria não sabe. Não, e tem pessoa que, em vez de ela perguntar, vai procurar um advogado e paga para o advogado. E tem os casos que não querem entender também. Vai perguntar, mas acha que está errado. Nem Tem vai. advogado que fala besteira que eu falo. Eu sei, então por isso mesmo que eu tô falando. Meu Deus do céu. Eu falo que tem uma pessoa aqui que, em vez de ir lá, eu levo às vezes, a Bia até viu, eu mesmo pego e levo. Não, eu prefiro procurar um advogado. Ela está pedindo ajuda porque o advogado cobrou o valor dela, ela não tem como pagar, ela não tem direito a aposentar ainda. Bom, Sabe o que acontece? As pessoas... alguns profissionais, infelizmente, já pegou o calcanhar de Aquiles, que é as leis mal feitas, e a fragilidade do servidor em quanto às suas verbas, que tudo, né? Que todas as vezes a gente discute isso, e se aproveitam de uma fragilidade
sabe, até de uma ingenuidade. Aí acontece ganha um negocinho assim numa primeira instância, aí começa a ventilar as notícias nos grupos por aí, achando que deu por ganho, e vira um enorme de um emaranhado que não sai do lugar. Sabe, a prova disso, final de semana, que rolou nos grupos de WhatsApp, que a lei do 14º não foi revogada e que tem um advogado que ganhou e que ganhou. Gente, primeiro, isso é captação ilícita de cliente, porque está fazendo propaganda de advogado em grupo de WhatsApp. Quem conhece um pouquinho sabe que isso é captação ilícita de cliente. Segunda coisa, como é que você vai brigar lá num negócio que foi julgado inconstitucional? Ilude as pessoas. É vender ilusão, sabe? Porque vai chegar lá, mas vamos esperar o STF falar. A gente tem visto as coisas que o STF está falando, né? Então cada um tira suas conclusões. Não pode sair da congelada. Bom, a carteira de investimentos, lembrando que os fundos estressados, a grande maioria, esses investimentos foram feitos em 2014, 2015 e 2016. Outro dia saiu outro relatório do tribunal quentinho, de 200 páginas, lindo de se ler. Faço questão de falar as datas e vou falar sempre que eu puder, que é para todo mundo lembrar disso em ano eleitoral, né? E a gente não correr o risco de ter novamente à frente da prefeitura alguém que causou todo esse dano ao Instituto. Não só esse, como essa DIN que nós estamos nas costas agora, transformações que geram N problemas para o servidor. Que geram adins também. Isso. Outra DIN. Aqui nós repetimos o que foi recuperado e toda a meta que foi atingida. Conclusão do parecer. A Nívia aprovou com ressalvas, em razão de todo o trabalho de recuperação dos fundos, que é um resultado do trabalho de toda a equipe, a diretoria e o comitê, resultando na recuperação dos 37 milhões, batendo essa meta atuarial. Contudo, ela solicita que haja celeridade na pronta resolução de assuntos importantes e delicados que interferem diretamente na autarquia e que dependem exclusivamente do Executivo, como a dívida previdenciária e a regularização das leis. O Reginaldo também aprovou com ressalvas, por entender que a solução dessas pendências também depende do Executivo e que a cobrança da dívida e correções das leis a gente deve ter mecanismos mais eficientes de cobrança. O Conselho Fiscal, nós recebemos uma cartinha da promotoria e eu respondi em janeiro, nós colocamos todos os dados juntamente com o que o Instituto já tinha levantado, do valor, todos os protocolos que nós fizemos, o valor da dívida, o valor calculado, o valor que está pagando. Então, assim, eu acho que o Instituto está fazendo a parte dele e eu tenho certeza que isso vai ser resolvido logo, essa questão da dívida. O Ademir considerou a capacidade técnica e responsável dos trabalhos, lembrou que os problemas enfrentados nessa gestão são consequências de erros do passado e aprovou com ressalvas. Eu tenho total conhecimento, agradeço a todos, assim, não tem como elogiar o trabalho que tem sido feito. Eu que passei muitos perrengues no Instituto, hoje é muito tranquilo a fiscalização, a gente tem toda a documentação pronta no dia. Qualquer dúvida que a gente tenha explicado, centavos. Outro dia nós pegamos um protocolo de quanto? 87 centavos? 35 centavos, entendeu? Então, ajuste contábil, eu ia falar fiscal. O ajuste contábil de centavos. Esse trabalho de recuperação de fundos, a meta atuarial acima da expectativa, inclusão das verbas, resolução do déficit. Eu sigo aquela linha de pendências que impedem a gente de ter o CRP. Então, para mim, hoje, a única coisa que me impede de aprovar é a dívida. E eu tenho certeza que nos próximos meses esse papel vai sair e a gente vai conseguir aprovar na totalidade. A Márcia também reconhece a boa gestão quanto à recuperação, análise dos investimentos, o déficit, e sabe também das tratativas do recebimento da dívida, porém ele ainda é um tópico que ainda implica diretamente no CRP, então ela também não aprovou. No entanto, por 3 votos a 2, as contas foram aprovadas com
com toda a honra e toda a glória, não é? De um trabalho muito bem feito em 2019, que eu espero que... Eu sei que vai continuar em 2020, eu já comecei a rezar para começar em 2021. Em outubro de 2020 eu espero que continue, para que a gente consiga... Eu acho assim, agora mudando a alíquota, já mudou o negócio do déficit, vai acertar a dívida. A gente não vai mais deixar passar, nós não tem mais essa de passar a lei sem fazer cálculo de impacto. A coisa está muito fechada, então eu acho que é aquele respiro que a gente precisa, para eu que sempre falei, para todo mundo que fala, daqui 10 anos você não vai aposentar. Hoje eu consigo ver com outros olhos, porque eu acho que a coisa está se movimentando de uma maneira que a gente vai poder ter essa tranquilidade. Eu não estou entrando no mérito da DIN, tá? É só assim, se tudo estivesse caminhando da maneira que está, eu acho que a gente ia poder ficar bem tranquilo, tá? É isso, obrigado. Deus abençoe e votem direito. É só fazer uma colocação. Tá longe. Aqui que você falou das informações, além de ter as informações com uma facilidade muito grande, elas são confiáveis. Isso é muito importante. Não adianta você ter informações, às vezes até conseguir informação, mas elas também não eram confiáveis, porque você sabia que não tinha gente para tratar de tudo aquilo com uma... Conhecimento. Com conhecimento e com certeza que aquilo iria dar certo, porque não tinha que fazer isso. Hoje a gente tem certeza que essas informações que chegam até a gente, elas são informações importantes e são confiáveis. E outra coisa, o ILO já trata a transparência que o Instituto tem com a informação é de dar gosto. Então, você entra no site, tem informação, você tem dúvida, você vai no Instituto. Se eventualmente o André não sabe, ele vai lá, ele chama alguém do departamento que prontamente te atende, te responde, sem estresse, sem tantos protocolos, né? Né? Então, O gerencial, que assim, eu acho muito... O gerencial, que eu acho muito importante, porque no passado, eu queria saber quanto gasta o Instituto. Hoje você consegue ver quanto que você gasta quais são, separado por contrato, quanto que você gasta, o que é maior, o que é menor, a economia que você teve em uma contratação ou em outra, quanto que você gasta de aposentadoria com um afastado, aonde que está o superávit. A gente tem superávit anual, por conta de, entendeu? Então, assim, as informações estão ali, você abre a tabela da carteira de investimento, você consegue ver onde está. Se você puxar pelo CNPJ, você vai lá, você consegue abrir o fundo. O você vê site quem está é carregado e atualizado. Hoje mesmo precisei fazer uma informação para o Desk e o Rodrigo da Folha me chamou, Nívia, você é conselheira, vem aqui. Eu falei, Rodrigo, vou te ensinar um negócio. Vem entrar aqui, ó. O site do Instituto foi tá aqui, ó, transparência. Foi tá aqui, ó, relatório gerencial e atuarial. Tava tudo ali, gente. Então, hoje a informação ela é de domínio público. Sem contar que a gente sempre teve problema de site, né? Mesmo que a gente conhece. Da guarda sabe. Sempre essa transparência foi difícil, né? Eu vou mandar para vocês depois esse digitalizado e depois Está faltando a assinatura só do Ademir, mas aí eu já mando para vocês analisarem, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, mãe. A Márcia me lembra de umas coisas que me dá até urticária. Ela me lembra da história do site e ela me lembra que nós pagamos um ano ou mais uma jornalista. Viu? Só para você ficar calmo, o STF pode ficar sossegado que olha, eles vão sofrer ataque terrorista. Fora as garrafinhas quando for. Então... anteriormente, porque eu tomei um monte de voto e falei assim, mas investiram tanto e recuperou só isso, como se fosse culpa da atual gestão. E como se fosse fácil Como se fosse fácil. Então, mas eles não têm a menor noção de que isso está acontecendo, porque a gente não coloca lá, a gente coloca a recuperação, a gente sabe todo o trabalho que foi feito, sabe a seriedade que está sendo executado, porém quem está recebendo essas informações, eu recebi um certo ataque de volta para mim. Você está se gabando disso? Vocês botaram 200 aqui, recuperaram só 30. Vocês perderam 130. Não, nós não perdemos. Estamos recuperando o que já foi perdido. Entendeu? Então, mas assim, sabe que eu você tem que sugiro... aproveitar e falar o investimento no exterior, né, Nívia? Espera só um minutinho, eu vou te falar quem foi que aprovou colocar dinheiro nesses fundos, tá? O prefeito, quem era conselheiro. Eu sei decor, né?
Mas é importante a gente lembrar assim, mas enfiou, mas foi nego de carreira, foi prefeitinho que vocês ficam bajulando. É importante isso, porque é um jeito da gente acabar com essa porta. Então, porque na nossa divulgação que a gente recebe do escritório, não vem especificando que foi no passado. A gente sabe, mas quem está recebendo, uns não sabem, outros por conveniência, outros que são convencidos de que o erro está sendo atual, que a gente está tentando correr atrás de uma coisa que nós erramos. Mas você sabe que eu tenho um arquivinho assim, lindinho, tenho aqueles fundos estressados e o ano. Vou mandar para você. Quando você só fala só um minutinho, eu vou abrir aqui, vou te mostrar, vou te mandar e você replica. É importante as pessoas saberem quando foi e quem fez, não é? Bom, o terceiro item da pauta é consignação em ata da aplicação dos recursos provenientes do recebimento dos valores referente ao aporte para a cobertura do déficit técnico atuarial investidos no Banco do Brasil. Essa recuperação foi enviada pelo WhatsApp, por e-mail, e a gente está só consignando em ata porque já tinha previamente sido aprovada. Todas as vezes que tiver uma recuperação, vai para essa conta do Banco do Brasil até que que tenha outros fundos a serem aplicados, tá? Então, só para constar em ata que foi recuperado mais 87 mil... 87... Oi? Não, 87.407,05 centavos do fundo Piatã. E quando a gente fala que recuperou sim, a gente comemora, porque não é porque a gente não sabe fazer conta não, viu? Porque alguém falou também nas redes sociais aí que a gente não sabe fazer conta. É que, mais uma vez, para lembrar, estava dado por perdido, porque foi aplicado em fundos estressados, porque foi aplicado onde não devia, e a equipe do Instituto tem feito um trabalho de recuperação impressionante e eu não vou cansar de parabenizar. Você quer colocar alguma coisa? Falar, pessoal? Deixa eu só falar, porque assim, escutando a fala da Sandra, do colega conselheiro, é preocupante. Ainda bem que eu não vi essas postagens, porque esse assunto sobre os fundos podres, a gente vem discutindo no mínimo quantos anos? De longa data. E assim, eu não consigo entender como ainda tem essa dúvida. Como é que a gente ainda não conseguiu atingir esse número de servidores? Vamos ter que fazer o quê? Uma cartilha entregando de estabelecimento em unidade? É mais fácil escrever do que procurar na informação correta. Pelo visto é recorrente, né? Tem gente que se interessa pelo contrário. É político. É totalmente político. Não é que as pessoas não sabem, tem outras pessoas que tentam incutir na cabeça das pessoas que ganham bem aquilo. Então elas ficam na dúvida e acabam acreditando uma coisa ou não. Não, é por isso que eu falo, acho que existem as duas coisas, a questão de quem é. A gente não sabe que eu mas tem as pessoas que ainda realmente não estão sabendo sobre isso. Então é fácil de apreciar. Sabe, viu, Nara? Sabe, mas gosta de fazer politicagem. Bom, pode falar, era só esse comentário. Bom, boa noite a todos. Vou ser bem breve, 5 minutos. Esse item aí, né, da pauta, né, tem a ver com a consignação em ata, da aprovação, né, até da deliberação do Conselho em relação à aplicação dos recursos que vem do aporte para um fundo específico, né? Porque o que acontece, né? Até vou por um justificativo. Como todo mundo sabe, com a Lei 3738 do ano passado, a gente alterou a forma de amortizar o déficit atuarial, ou seja, as contribuições suplementares, né, que existiam, né, que esse ano seria de 11%, que era baseado na Lei 3.153 de 2010, agora a gente alterou para o aporte. Na prática, o que muda, né? Ao invés de ter essa alíquota que a prefeitura tem que seguir sobre a base de segurados, tem uma tabela que está em anexo a essa lei, onde já está pré-definido os valores em que a prefeitura tem que aportar todo ano para equacionar o déficit atuarial, né? Então, todo ano tem um valor anual e esse valor ele é proporcionalizado por mês, né? Então, a gente vai continuar recebendo recursos da prefeitura, só que agora sob a ótica de aporte. O que muda na prática, né? E aí eu até trouxe, né, esse trecho do artigo 6º da lei, que fala que o aporte será repassado mensalmente, em 12 aportes por ano, mas principalmente essa portaria do Ministério da Previdência, de 2011, que fala que os aportes para a cobertura de déficit atuarial, quando forem praticados,
eles devem ser controlados separadamente dos demais recursos, de forma a evidenciar a vinculação, ou seja, né, eles têm que separar para mostrar que ele, diferentemente das outras contribuições, ele é específico para a questão do déficit salarial, né, e permanecer aplicado no mínimo por 5 anos. Né. Então, esse recurso de aporte tem um cuidado um pouco maior justamente para evitar que o dinheiro que entra na finalidade de prazo longo seja usado, né, no curto prazo. Então, com base nisso, nós, do Comitê de Investimentos, conversamos e achamos interessante ter, ainda que não esteja expressamente definido, mas ter um fundo, os fundos que nós temos, um fundo específico para receber esse dinheiro do aporte. Né? Então, hoje, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, elas sempre repassam todo mês as contribuições. Mas o aporte, você vê que ele já entra numa conta corrente diferente, né? Então foram abertas 2 contas correntes distintas para que o dinheiro do aporte entre de forma distinta e seja melhor feito esse controle. E a aplicação no fundo a gente também acredita que é importante que fique, né, num fundo específico, né? Então até para facilitar o monitoramento atual e posterior dos recursos que entram no aporte. Né? E aí a gente, do comitê, sugeriu, encaminhou para os membros do Conselho Administrativo há alguns dias, né, a sugestão de fundo do Banco do Brasil, que é o BB Previdenciário Renda Fixa de longo prazo, é um fundo de baixo risco, né, uma taxa de administração bem baixa também. Destaquei aí a taxa de administração e a classificação, né, que é 0,20%, né, por ano, e uma classificação baixa. 0,20%. Né? E aí embaixo uma tabela de retornos, não está um pouco tão visível, né? Mas eu falo que ele é um fundo que ele é indexado no CDI, ou seja, ele tenta acompanhar o CDI. O CDI, só para resumir, né, é a taxa que regula as transações entre bancos, né, no mercado interbancário todo dia. Né? Então é uma taxa de valor baixo, porque é uma taxa de baixo risco. Então esse fundo, como ele é de risco baixo, ele se referencia no CDI, que é o que a gente chama de benchmark, né, que é a referência. Né? Então, por exemplo, desde o início do fundo, né, esse fundo atingiu 100,54% do CDI. Ou seja, ele praticamente, tudo que o CDI rendeu, esse fundo rendeu. Esse gráfico dá para entender um pouco melhor. Então, esse fundo começou em 2011, uma linha é o fundo e outra linha é o CDI. O CDI que é uma linha está em cima da outra, nem parece que tem 2 linhas no gráfico, né? Mas é justamente porque o objetivo do fundo é acompanhar o CDI, né? Então, é um fundo de baixo risco. E aqui, para entender um pouco melhor, isso aqui é a composição do fundo, ou seja, a gente chega aqui e fala, o fundo é assim, assado, mas o que tem dentro do fundo, né? Então aqui é a abertura de carteira do fundo, né? Então se a gente olhar tudo que tem dentro desse fundo, predominantemente são operações compromissadas, que são LFTs, né? Letra financeira do Banco Bradesco, tem outras LFTs que vencem, né, em 2022, 2025, 2023. Ou seja, se a gente olhar toda a composição do fundo, basicamente ela é composta por títulos públicos, né, e letras financeiras, né, que são títulos emitidos pelos próprios bancos, só que eles são grandes bancos do Brasil. Né? Então, 75% do fundo está em títulos públicos, e a parte que está em bancos são bancos de ponta. Né? E por fim, aqui só a distribuição do risco do fundo, né, que a gente fala em rating, né, então começa na letra A e vai até a letra E. Tem várias letras né, você vê que 92,71% da carteira é o rating AAA, que é o rating mais seguro que tem, e 6% em AA, ou seja, só para comprovar que é um fundo de baixo risco. Então, todo mês o dinheiro que a gente receber do aporte vai receber das contas da Câmara e da Prefeitura e vai entrar nesse fundo. Né? Então, a gente só trouxe a apresentação até para dar transparência e para o Conselho Administrativo confirmar, né, deliberar sobre a aplicação desse fundo. Né? Registrar em ata. Registrar em ata. Né? Então é mais isso mesmo. Tem só uma pergunta. É que durante, quando você estava falando, você falou em 2 contas. Sim. Aí eu queria entender por que você falou em 2 contas. Eu entendi que é por causa do repasse bem, ele tem que ser uma conta separada. Mas por que 2? É porque 2 no caso da Prefeitura e da Câmara. Então acho que cada aporte vai para uma conta. E na hora da aplicação,
tem como saber os valores que foram... Antes a gente tinha duas contas onde todo o dinheiro de contribuições entrava, uma da Câmara e uma da Prefeitura. Agora a gente tem 4, então a gente tem duas contas adicionais. Uma conta da Câmara que foi aberta para vir um aporte da Câmara e a outra conta da Prefeitura para vir um aporte da Prefeitura. Então as contribuições dos segurados e patronal entram numa conta e a contribuição por aporte entra em outra conta. Então cada ente tem duas contas, ao todo são 4 contas. Entra primeiro na conta corrente e assim que entra a gente já repassa para o fundo para ter a rentabilidade. Não, eu só perguntei para ficar claro mesmo. E também porque eu acho que isso é uma questão de extrema importância, porque isso é um grande erro que a gente tinha dentro do Instituto, porque esses valores de déficit atuarial eles sempre tiveram que ficar numa conta separada e aplicado por no mínimo 5 anos. Nunca aconteceu isso. Então a gente tem que ver como está melhorando. Segundo, é a questão de desafogar a folha, né? A gente não ia suportar mais uma alíquota de 11% ou 12% ou 13% inflando a folha. Nem vou entrar nas questões que... 14 nada, vai ter muita coisa. Mas assim, eu falo da questão de dentro da folha. Podia estar pior. Podia estar pior. Podia estar pior. Né? Então, eu acho que tudo vem em um conjunto de melhorias aí. E para que espero que isso aqui nunca mais se repita também, né? Mais alguém? Alguma pergunta? Então, só para constar na ata, que o aporte dos valores repassados pela Prefeitura e Câmara foram aprovados pelo Conselho para ficar no fundo do Banco do Brasil. O quarto item da pauta, eu gostaria de pedir autorização para o Conselho para transferir para a próxima reunião. O André tinha inclusive pedido para retirar da pauta e eu falei para ele que eu achava que já estava, já tinha publicado, então para deixar. Porque ele gostaria de explicar, eu vou ler só para relembrar, informação sobre a composição de uma comissão de análise de processos administrativos e disciplinares no âmbito do Instituto Pauliprev. Ele fez o convite aos 2 conselhos para que alguém se propusesse a compor essa comissão, juntamente com 2 servidores do Instituto, mas ele quer explicar os motivos pelos quais ele criou essa comissão, o que levou a isso e o que vai facilitar o trabalho e a fiscalização do Instituto e a transparência. Então eu gostaria de pedir autorização para os conselhos, uma vez que a reunião é conjunta, para deixar esse item para a próxima reunião, pode ser? Alguém tem alguma objeção? Não? Então o quarto item já fica como item de pauta para a próxima, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Tem que olhar na agenda dela. Bom, então, alguém tem mais alguma coisa para falar? Conselho Fiscal, tudo bem? Só lembrando que o Instituto Pauliprev já iniciou as tratativas da eleição suplementar. A comissão eleitoral já está trabalhando. A comissão teve o acréscimo de um membro, que é a Nívia, que foi indicada da Prefeitura, porque a pessoa que estava na comissão na eleição passada não quis mais compor, então a Nívia está compondo essa comissão. A comissão já está trabalhando nos trâmites de organização da eleição suplementar, que vai eleger um servidor inativo para a vaga em vacância do conselheiro que saiu por falta da certificação do CRP. Como não... CPA, desculpa, eu fiquei tanto CRP, desculpa, Fábio, CPA 10. Como não havia suplentes para os inativos, então, portanto, a necessidade de uma eleição suplementar. Eu estou deixando isso bastante frisado, apesar de não ser item de pauta, porque eu tenho recebido bastante questionamento. Mas de novo a eleição da Pauliprev, mas vocês já vão sair, vocês acabaram de entrar. Qual o seu número de votação? Você vai ser candidata de novo? Então, assim, só para deixar claro que é uma eleição suplementar, que vai eleger apenas um cargo em vacância, tá bom? Sandra, pois eu acho que poderia complementar
candidato, À os vontade. candidatos têm que ter o CPA 10 no ato da posse. Mas assim, quem é candidato dá tempo de ir atrás e se tentar certificar. certificar. E lembrando que não existe um ato de posse, uma sessão Oficial. solene. Apurou, venceu, está empossado. Não, deixar isso claro também, porque senão vai falar, não, mas tem posse, cadê a posse? Publicou no semanário, está empossado, não tem um ato solene. Aí, Não, eu acho não tem. que também tem um caminho da gente que está trabalhando, porque como é difícil trazer o pessoal para votar, né? É. Um monte de candidato e tem aí 1.500 pessoas, 5.000 vir votar. É o trabalho de quem está nas bases fazendo votar em alguém, né? Para que isso crie um hábito entre os servidores. Né? Menos que for uma pessoa, tem que procurar o melhor e votar. A gente fazer esse trabalho também para que o pessoal venha votar nos locais de trabalho. Porque eu acho que é uma eleição que pouquíssimas pessoas vêm votar. E vai ser um gasto enorme, né? Vamos ter um gasto enorme que vai ser questionado. Já são questionados por causa disso. Vai ser aqui no plenário mesmo, horário definido das 9 às 8, às 20. Gente, na verdade, por causa do pessoal que sai às 7, Tá. o turno, né? O turno pra não E as inscrições iniciam amanhã e vão até dia 21, sexta-feira, né? Então, atenção, galera inativa que quer concorrer. As inscrições iniciam amanhã. Tem lista de documentos necessários para inscrição no site da Pauliprev, no semanário. Então, fiquem à vontade, façam suas inscrições. Mais nada, gente? Posso encerrar? Então, sem mais nada a se discutir nessa noite, obrigada pela presença de todos. Está encerrada a reunião conjunta do Conselho Administrativo e Fiscal do Pauliprev. Boa noite a todos.